Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 9. Tendo entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião e fez-lhe uma súplica, dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico e sofre muito. Jesus disse-lhe: Eu irei e o curarei. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Diz, porém, uma só palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou um homem sujeito a outro, tendo soldados às minhas ordens, e digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 8, de 5 a 9. São João Crisóstomo. Dizem alguns que se expressou assim para desculpar-se de não o ter trazido consigo. Não era possível trazer o doente, porque sofria e encontrava-se nas últimas angústias antes de expirar. Eu, porém, digo que este é um sinal de grande fé, porque, como sabia que uma só ordem bastaria para restaurar o enfermo, estimava supérfluo conduzi-lo até ali. Jesus faz algo que não tinha feito até agora. Seguiu sempre a vontade dos que suplicavam. Aqui excede-a. Não apenas prometeu que o curaria, mas que também iria até sua casa. Fez isto para que conheçamos a virtude do centurião. Alguns dizem que este caso e aquele que não são o mesmo, o que não carece de probabilidade, porque de um é dito, porque é amigo de nossa nação e até nos edificou a sinagoga, Lucas 7,5. E deste diz o próprio Jesus: Não achei fé tão grande em Israel. O que dá a entender que aquele era judeu. A mim parece-me que aquele e este são o mesmo, mas que quando Lucas diz que enviou os anciãos para que viesse, insinuou as adulações dos judeus. É conveniente, pois, crer que o centurião, querendo ir, foi impedido pelos judeus lisonjeiros, que disseram-lhe que iriam e o trariam com eles. Mas quando se viu livre da pressão deles, então enviou alguém para dizer-lhe: Não penses que não vim buscar-te por preguiça, pois foi porque me creio indigno de receber-te em minha casa. Quanto ao que diz Mateus, que não mandou dizer-lhe isso através de amigos, mas que o disse por si mesmo, não há nenhuma contradição. Em um caso como no outro, expressa-se o desejo daquele homem e manifesta-se que tinha uma boa opinião sobre Cristo. É muito conveniente crer que aqui o centurião, depois que mandou seus amigos, disse-o ele mesmo quando chegou. Se Lucas não disse isso, nem Mateus disse aquilo, não se contradizem, mas completam o que um e outro deixaram por dizer. Não há tampouco contradição entre o que diz Lucas, de que construiu uma sinagoga, e que aqui em Mateus se mostra que não era israelita, porque é possível que, sem ser judeu, tivesse construído uma sinagoga e que amasse o povo. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 10 a 13. Jesus, ouvindo estas palavras, admirou-se e disse para os que o seguiam: Em verdade vos digo, não achei fé tão grande em Israel.
Digo-vos, pois, que virão muitos do Oriente e do Ocidente, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, enquanto que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, seja-te feito conforme creste. E naquela mesma hora ficou curado o servo. Palavra da salvação. Comentário Mateus 8, de 10 a 13. Santo Agostinho. Quem podemos dizer que tinha infundido a fé no centurião, senão o mesmo que a admirava? E se fosse outro que a tivesse infundido, como admirava aquele que tudo sabe? O Senhor admira para ensinar-nos o que devemos nós admirar, que ainda precisamos ser movidos assim. Além disso, essas emoções não são sinais de uma alma perturbada, mas lição do que ensina. Louvou a sua fé, mas não ordenou-lhe abandonar sua tropa. Assim como vemos cristãos chamados ao banquete celestial, onde está o pão da justiça e a bebida da sabedoria, também vemos judeus reprovados, enquanto que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, isto é, os judeus, que receberam a lei, que celebram as imagens de todas as coisas futuras, mas que, no entanto, estando elas presentes, não as reconheceram. Se, pois, Moisés não recomendou ao povo de Israel outro Deus, senão o de Abraão, Isaque e Jacó, e Cristo recomenda o mesmo, não tentou ele afastar aquele povo de seu Deus, mas, por isso, ameaça-os de irem para as trevas exteriores aqueles que via afastados de seus Deus, em cujo reino diz que nações chamadas de todo o orbe terrestre descansarão com Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo 3. E isso por nenhum outro motivo, senão por possuírem a fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O testemunho que lhes dá aqui o Salvador não supõe que tenham morrido sem converter-se, nem que tenham sido justificados só depois de sua paixão. Assim, como o Senhor não entrou corporalmente na casa do centurião, mas ausente corporalmente e presente em majestade, curou o jovem, assim esteve corporalmente apenas entre o povo judeu, pois nas demais nações não nasceu da Virgem, nem padeceu, nem sofreu as coisas humanas, nem fez milagres divinos. E, entretanto, cumpriu-se o que tinha sido dito. Um povo que eu não conhecia me serviu e me obedeceu, logo que me ouviu. Salmo 17, 44 a 45. A nação judaica, pois, conheceu e crucificou. O orbe terrestre ouviu e creu.